Muito bem, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui. Bom dia, boa tarde para quem está vendo a gravação depois. Né? É uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa egrégora da medicina e simbólica para entender um pouquinho de como esta ferramenta, né, a medicina e a simbólica, pode entrar no teu setting terapêutico e, para além disso, melhorar muito os resultados dos teus pacientes. Claro, se você desejar colocar isso dentro do teu setting, e, para além disso, ainda abrir o nosso modelo de negócio para que você possa também otimizar e replicar dentro do que você se propõe, caso você queira trazer o teu servir aqui para o digital, de uma maneira estratégica, inteligente e estruturada, ou seja, sem ficar cambaleando no meio do caminho, sem ficar dependendo de lançamento, de público frio e etc. A gente vai falar um pouquinho dessas duas coisas aí, principalmente. E para quem está aqui hoje, no final, eu vou passar um presente exclusivo para as mulheres que aqui estão, referente a mais um degrau aí que eu trouxe dentro da minha formação, o qual eu vou comentar agora um pouquinho para vocês. Então, para quem não me conhece, sou a doutora Carla Meniz Tauschmidt, sou médica há 21 anos, professora e mentora há 17 anos, fundadora da Medicina e Simbólica, que é, vamos dizer assim, a capacitação dentro da observação da medicina tradicional acoplada à simbologia, o estudo da simbologia dos sintomas, sonhos e sincronicidades, para encontrar as raízes dos sintomas recorrentes naqueles pacientes que são aqueles mais difíceis, né? Aqueles mais selecionadinhos, que ficam com a gente, às vezes, ó, né? E vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e às vezes a gente chega naquele ponto limite, né? A medicina tradicional hoje, né? A saúde, de uma maneira geral, né? A psicologia, a nutrição, a enfermagem, a fisioterapia, né? Chega num ponto onde ela tem uma barreira, né? E essa barreira é o que? É a barreira do concreto, né? Os médicos, os profissionais da saúde, de uma maneira geral, que têm a visão mais afunilada e só veem o nível físico, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender, primeiro, receber esses pacientes, segundo, ver que não estava mais dando jeito meramente ser a prescritora, né? Então eu vou passar um remedinho, dona fulana, vai de novo pra senhora. Então eu vou passar mais um remedinho, dona fulana, pra senhora. Aí a dona fulana melhora um pouquinho, fica 3 meses boa, depois volta, né? Começou de novo, doutora. Aí investiga de novo, não tem nada de novo, né? E aí continua na mesma, né? Na mesma batida, na mesma pegada. Ou seja, na rodinha do hamster, né? Não sai daquilo ali, né? Então, para mim, tinha dado, eu não estava contente com aquilo, porque eu não estava conseguindo ajudar os meus pacientes de fato, eu não estava levando eles realmente para aquele nível de melhoria plena e cura. Aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, mas não é possível, tem alguma coisa além. E nisso, ok, né? Isso já era um pouco antes de ser mãe. Aí, quando eu fui mãe, muita coisa mudou, como para todas, né? Puerpério, né, gente? Na dor crônica, em cuidados paliativos, com certeza, Cecília, da mesma forma. Em cuidados paliativos, do mesmo jeito, porque tem muitas doenças da senilidade, né, que são as ditas, né, ou mesmo sintomas, não necessariamente uma doença, né, por exemplo, eles podem fazer parte de uma síndrome paraneoplásica, por exemplo, né, e que não tem explicação, né, eles são idiopáticos, né, na verdade, é aquela história, não está conectando com a causa física. Mas, com certeza, se você for olhar no segundo nível, o nível mental, ou no terceiro nível, o nível conectivo, que é o nível de campo, a gente vai encontrar uma conexão com esse sintoma, que nada mais é que o nosso inconsciente apontando para a gente. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui nesse conflito. Presta atenção aqui. Aí, aonde tem isso? Aí que entra o papel do estudo da simbologia dentro da medicina, né? Aí, digamos que seja, estou dando exemplo, tá? Digamos que seja uma artrite migratória, por exemplo, que às vezes acontece, né? Síndrome paraneoplásica nos paliativos, pacientes terminais. Uma artrite migratória, ou seja, dores articulares que vão indo de um lugar para o outro e não tem um diagnóstico fechado, não é uma artrite reumatoide, não é uma espondilose de soronegativa, quer dizer, não é nenhuma outra doença que você tenha confirmação laboratorial, mas o paciente tem aquelas dores, tem aqueles sintomas, e isso faz parte daquele espectro da neoplasia, mas não se acha aquela raiz. Então a gente fala, bom, ok, então vamos entender o que isso está querendo dizer, né? E aí a gente parte para essa simbologia, né? Articulações, de uma maneira geral, simbolicamente falando, elas estão falando de separatio, né? Então, eu já estou adiantando um pouquinho aqui só para vocês compreenderem, é um exemplo do que a gente faz, né?
Separatio é a operação alquímica da espada, é separação de crenças, né? Ou seja, não tem mais condição de continuar, por exemplo, com essa crença, com esse contexto, com algum determinado relacionamento, né? Cortar os fios tóxicos que nos rodeiam, né? Então, o corpo está trazendo aquela informação. Possivelmente, essa pessoa já deve ter tido outros chamados que não o sintoma, que aparecem antes, né? Por exemplo, nos sonhos ou nas sincronicidades, nas coisas que acontecem aqui no nosso mundo aqui na 3D, né? Então, os sonhos de Separatio vão trazer o quê? Espada, adaga, faca, corte, sangue, cirurgia, procedimentos, tá? E na vida aqui, a mesma coisa, né? Por exemplo, aí aquele senhorzinho que tá com isso, tá com artrite, ele se cortou 3 vezes na mesma semana. Foi cortar o pão, foi isso, aquilo. Aquelas coisas que falam assim, puxa vida, o famoso do nada aconteceu isso, o famoso nada a ver acontecer isso, né? Então, a gente tem esses avisos que já vêm de outros níveis, né? E o papel da medicina simbólica é justamente entregar esse arcabouço para que o psicólogo, o terapeuta, o enfermeiro, o médico consiga perceber para além do físico, né? Ter a visão além do alcance, quando o paciente vem te relata isso, eu tenho sintoma, etc. Certo? Então, isso é um exemplo. Então, sim, em relação à dor crônica e cuidados paliativos, sem dúvida nenhuma, é algo que vai falar diretamente, né? São esses pacientes que são os mais difíceis e justamente essa demanda de pacientes vem aumentando absurdamente e o que vem acontecendo na saúde? Os profissionais, de uma maneira geral, ou eles nem querem chegar perto desses doentes, 2, eles querem se livrar desses doentes o mais rápido possível, do tipo clássico, né? Uma senhorinha chega lá com um quadro de gastrite, né, dor epigástrica, queimação, né, repetidas vezes, faz 3, 4 endoscopias em 2 anos e não tem nada, dona fulana, dona ciclana. Isso é da sua cabeça, isso é ansiedade, a senhora tem que tratar. E aí o que acontece? Dá uma medicação paliativa também, né, quer dizer, faz inibidor de bomba por um tempo, a pessoa melhora um pouco e depois piora, e aí a pessoa busca ajuda. E o que acontece? Então vamos fazer, né, determinados tipos de terapia psicológica para a dona fulana, mas não chega na raiz do problema. E aí o que acontece? Dá 2 meses, ela de novo tem gatilho, ela começa tudo de novo, né? E aí fica nesse círculo, né? Então, esses profissionais, na maioria das vezes, eles querem se livrar desses doentes, né? Então, ou seja, existe uma demanda, é uma demanda grande por médicos que tenham essa capacidade de enxergar para além do físico, de profissionais que consigam linkar os níveis sutis de investigação ao nível físico aqui, seja médico, psicólogo, enfermeiro, nutrólogo, etc. Tá? Então, o papel da medicina simbólica, a partir do momento que eu entendi isso, eu vi isso, e eu vi que eu não estava ajudando eles, né? Então, aí foi a época em que eu me... Exato. Perfeito, Cecília. E esses profissionais estão muito doentes. Estão muito doentes. Eles perderam a conexão com eles próprios. Eles perderam o senso de identidade deles, o para que eles estão fazendo isso, sabe? A grande maioria, eu digo, né? Não posso falar por todos, mas é o que a gente enxerga, é o que a gente observa nessa nova geração de profissionais que está chegando, né? Então, aqueles que acordaram para isso, aqueles que conseguem enxergar que, vamos dizer assim, afiando o machado, otimizando as ferramentas para lidar com o sutil, certamente estão saindo muito na frente, estão saindo muito antecipados, né, em relação ao atendimento dessa demanda, né? Então, isso é primordial da gente entender, né? Isso é crucial da gente compreender e enxergar, tá? Boa noite, Elizabeth, tudo bem, querida? Fala da onde você é, o que você faz, amada, manda aqui pra gente. Então, a partir do momento... Tudo bem? Quer falar, querida? Pode falar. Depois. Tá bom. Depois. Tá bom, tá bom. Depois aí abre, então. Continuando, então. Então, a partir do momento que eu fui mãe, eu entendi para mim aquilo, né? Eu fui a paciente zero da medicina simbólica. Por quê? Porque eu sofria com aquilo, né? Eu tinha dores crônicas já há mais de 5 anos depois de ter ganhado os meus filhos, dor cervical, né? Primeiro era dor lombar, que até a gente tá falando essa semana, né? Primeiro era dor lombar, depois dor cervical,
não encontrava causa, né? Aquela velha história, né? O exame é normal, não tem nada, ressonância e etc. E nada, né? E aí, a partir do momento que eu comecei, eu falei, mas não é possível, tem alguma coisa a mais, né? Aí chegou no ponto crítico. Qual foi o ponto crítico? Uma fratura de coluna lombar ao me levantar da cama, sem trauma, sem nada. O famoso do nada, né? Levantando para atender os filhos de madrugada ali, pá, aquela noite eu levantei 22 vezes, ainda lembro como se fosse hoje. E veja bem, né? 2 mais 2 é 4, é o número do céu. Olha só, né? Cada dia a gente vai entendendo as coisas melhor, né? E aí eu levantei da cama e pá, travei e não consegui sair mais do lugar praticamente. Ainda fiquei com dor 1 mês até chegar no ponto de fazer outro exame e perceber que eu tinha uma fratura, ou seja, separatio, tinha que parar naquele momento. Não dava mais daquele jeito, né? Ou seja, tinha que aprender a dizer não, aprender a dar o limite, aprender a entender o nosso tempo. Ou seja, né, gente, puerpério junto, aquela coisa maravilhosa, né? Anyways, a partir dali eu comecei a estudar para mim, comecei a entender, enxergar. A partir disso começou a se abrir um canal intuitivo muito grande para mim, coisa que eu tinha, mas sempre embotava a minha vida inteira, né? Porque imagina, né? Imagina, passar a vida na espada, 18 anos, na emergência, trabalhando como cirurgiã, sou cirurgiã de formação. Imagina o que era, né? Não podia nem pensar nisso, nem sonhar, né? Com essas coisas, e, né, e de noite no hospital, e plantão sozinha, aquele hospital, muita gente ia embora, né? Porque era um hospital de emergência, né? E de uma maneira repentina. Então, acontecia algumas coisas e eu, não, né? Mas aí um canal intuitivo começou a se abrir muito para mim, eu comecei a aprofundar o estudo dos sonhos, e aí eu comecei a enxergar nos pacientes que vinham até mim. Primeiro no offline, então por 4 anos eu já aplico essa metodologia nesses pacientes no offline, e vendo os resultados semelhantes. A partir do momento que eu entendi o que era, eu entendi quais eram as crenças que eu tinha que me separar, e depois, no segundo momento, o ânimos veio para cá, para minha cacunda, né? Ânimos negativo aqui, lado esquerdo, travado o tempo inteiro. Até hoje, às vezes, ele aparece, eu já converso com ele, fica mais fácil. Mas ali eu entendi que era o quê? Larga essa espada, literalmente, né? Pare de trabalhar no masculino, pare de executar. Comece a entender a força criadora e co-criadora do feminino. Então, foram uma série de coisas que eu consegui ir trabalhando ali, e aí eu comecei a trabalhar nos pacientes, e o resultado veio nos pacientes. Então, bom, tanto que algumas aqui já têm essa ideia a partir, vamos dizer, do fruto da medicina simbólica já materializado, né? Em mentoradas que hoje utilizam a medicina simbólica e alguns outros preceitos dentro do seu servir, já trabalhando em cima disso aqui, no online, mesmo no offline, enquanto elas trabalham. Então, a gente já tem uma segunda linha, né? Já de pessoas que estão começando a adentrar esse mundo. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Então, gente, vocês que estão aqui, vocês já entenderam. Vocês já perceberam isso, né? Primeiro, que o tradicional, o físico, só o concreto não está dando jeito, né? Em qualquer instância que seja da saúde, não é? Segundo, não adianta continuar sendo prescritor. Terceiro, isto fatalmente está gerando uma demanda grande que não está sendo atendida, de pacientes que não está sendo bem conduzida, bem manejada. Ou seja, um momento de ouro para a gente poder incorporar isso na nossa prática, no nosso atendimento, entender esses fundamentos e melhorar muito o resultado dos nossos pacientes. Essa é a premissa número 1 da medicina e simbólica, né? Esse entendimento é desbloquear esses sintomas, a raiz desses sintomas, e a partir da melhora física, o que começa a acontecer? Claro, né? As outras melhoras começam a vir, né? Tanto em nível mental quanto em nível de campo mesmo, né? Eleva a vibração, melhora o campo, vai causar uma dissonância em determinado período, sim. Então, aquelas pessoas que têm que se afastar vão se afastar daquele paciente, etc. E novas pessoas surgirão, novas pessoas estarão ali presentes, estarão ali ressoando com essa nova etapa desse paciente. Ou seja, basicamente, para o doente, gente, é um resultado libertário. É a cura psíquica, né? É a base da cura psíquica, né? E isso advém de uma série de coisas. Não é só a medicina simbólica, é um monte de ferramentas juntas, mas a medicina simbólica faz parte desse caminho, né? Esse mapeamento que a gente fez e traz para vocês, ele ajuda a estruturar esse caminho de cura para esses pacientes doentes. E vou dizer para vocês, né? Não é à toa que o nome da mentoria, dessa formação, na verdade, é Vortex Q, né? Vortex Chiron, né? Porque ela vem
do curador ferido, que eu acho que, na verdade, nós todos, né? Nós todos da área da saúde que lidam com isso, que tem esse interesse, de certa forma, somos Quirons, né? Somos curadores feridos, e a partir do momento que a gente consegue enxergar e lavar e melhorar as nossas feridas, a gente consegue trazer isso como um caminho de cura também para aqueles pacientes que vão ressoar com a gente de alguma maneira, né? Pergunto, gente, faz sentido para vocês isso por enquanto? Entendem mais ou menos como é? Que daí agora eu vou explicar um pouquinho como funciona o modelo da Vortex de atendimento, né? Para que vocês compreendam e observem. Contem para mim. Faz sentido para vocês? Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Que já vou colocar aqui para vocês. Primeiramente aqui. Aí eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês como funciona, tá? Para vocês entenderem o que a gente comenta, o que a gente fala. Estão enxergando, gente, aí? Manda para mim um ok. Muito bem. Então, a gente tem alguns módulos. A gente trabalha desde o entendimento das circuitarias neuronais, né? E o ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto do entendimento, primeiramente, da grande divisão, né? Circuitaria adrenérgica, circuitaria de recompensa, como isso funciona, neuroplasticidade, como ensinar isso para os pacientes, como otimizar isso para eles, né? Deixa eu ver se estão... Acho que isso se encaixa bem na dor crônica, sim. Nossa... Minha conexão vai oscilar, mas se cair essa gravação, tudo bem, querida, tranquilo, não tem problema. Então, a gente tem essas circuitarias neuronais, que a gente comenta sobre elas. No corpo, a gente tem a repercussão. Os níveis de investigação, a gente trabalha, né? Em relação ao nível físico, mental e conectivo, né? O entendimento dos sintomas psicossomáticos e as diversas abordagens que existem. Porque muita gente me pergunta, né? Ah, é medicina germânica? Ah, é medicina oriental? É Ayurveda? Não, gente, não é. Não é nenhuma delas, tá? Ah, mas como que a simbologia funciona nesse estudo? Então, o nosso estudo de simbologia, ele é baseado em algumas camadas, né? Ele começa na etimologia, ou seja, na origem da palavra, origem histórica, nas divindades, na psicologia e na alquimia. Então, a gente trabalha todos esses andares quando a gente fala do corpo e dos símbolos, né? Quando a gente fala da simbologia dos órgãos e sistemas. Tá? Então, isso é nesta visão que a gente entra, tá? E a partir disso a gente entende quais são as mensagens do inconsciente dentro do que aquele paciente está precisando entender, né? Então, a gente fala da história, a gente fala dos padrões que levam à materialização de doenças, né? A gente fala um pouquinho sobre o histórico disso, anamnese simbólica, né? Ou seja, além de você estar fazendo a tua anamnese normal, você vai estar falando ou já captando os sinais simbólicos que estão aparecendo naquele paciente para justamente começar a juntar os pontos, tá? A sincronia disso com os chakras, né? Tem alguns pontos de liberação aqui. Isso aqui é muito interessante para quem quer entender bem a metodologia, os padrões comportamentais versus os sintomas que vão aparecer daquilo ali e qual é a arquetípica vigente naquele paciente. Isso aqui, gente, quando a gente aprende a reconhecer isso aqui, enxergar isso no nosso doente, pronto, gente. Mais da metade do caminho já está andado, tá? Dentro de padrão de medo, culpa, vergonha, né? Desconexão consigo mesmo, padrão de negação. E os arquétipos que estão ali, entendeu? Porque aí você consegue... É algo que é inconsciente para aquele doente mesmo, mas a gente entende o movimento arquetípico por trás daquilo. Então, a gente sabe qual é o lugar de quebra de crença para aquele paciente. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a semana, por exemplo, nós estamos falando dos padrões de sobrecarga. Nós vamos falar dentro lá do nosso setting ali, né? Sobrecarga externa. O que você está pegando para você e acumulando, que não é teu. Que você tem que aprender a dizer não e não está dizendo não. Então, o que acontece? As costas estouradas, né? Travada, não levanta. Ou seja, o corpo te fala assim, ó, pare agora. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, né? Falamos também um pouquinho sobre as leis sistêmicas, né? Falamos sobre os sonhos, né? Isso é um ponto bem importante. A gente tem algumas outras ferramentas fora o que a gente coloca aqui, os tipos de sonho e tal. Então, né, a gente tem essa leitura. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, tem mais uma, aqui, ó, esse aqui, ó. Tem as modulações, né, os módulos, né, que a gente tem em relação às gravações, né? Todo esse material, ele já tá na plataforma, tá, gente? Só para vocês entenderem, ele já tá lá, e aí a gente tem sessões quinzenais que vão falar também sobre isso, tá? Então, primeiro assim, ó, para você entender, para que a Vortex
serve, para quem que ela é, né? Para você que quer levar o teu paciente para um outro nível de resultado com a ajuda da medicina simbólica e, além disso, para você se liberar financeiramente para um lugar onde ninguém mais é capaz de comprar o teu tempo. Aqui eu estou falando já da etapa 2, que é a abertura da caixa do modelo de negócio que a gente faz, que foi o que possibilitou que a gente chegue a múltiplos 6 dígitos em 1 ano e meio e que a gente não venda mais o nosso tempo. Então, ou seja, essa sensação, ela é a melhor que tem. E quanto melhor você tá, melhor você vai entregar, melhor você vai atender e melhores os resultados serão. Isso é consequência, gente. Então, na verdade, a gente traz a parte sutil e a parte concreta para que você tenha acesso a toda essa estrutura e aplique dentro da tua metodologia, do teu atendimento, né, do teu setting terapêutico. E se você desejar vir para a web, que vou te dizer, melhor coisa que eu fiz. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes, para falar bem real. Então, entenda isso. Vai funcionar para quem? Para aqueles profissionais que querem parar de vender hora, ampliar o leque de ferramentas para atendimento, monetizar no digital se quiser, com uma transição programada, que foi o que aconteceu comigo, tá? As pessoas sempre vão estar te falando, faça mais uma especialização, falta mais uma coisa, né? Ou pior, né? Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? De, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso amplificar. E eu tô te dizendo aqui, ó, sim, aumente o teu conhecimento, mas não só isso. Além de aumentar o teu conhecimento, use ele de uma maneira estratégica. Mude o teu modelo de atendimento ou negócio, ou amplifique, melhore, para que aquele potencial de escala e melhoria da tua geração de renda também aconteça com você. Então, a gente trabalha nesses 2 pontos principais dentro aqui da Vortex. A gente traz a metodologia da medicina simbólica, traz o grupo de supervisão da medicina simbólica e dentro dos bônus a gente fala deste modelo de negócio. Ou seja, eu sempre falo isso, gente, que são 2 mentorias em uma, na verdade, né? O que traz uma formação, né? O que dá uma formação. Mas eu nem quero saber dessa parte do modelo de negócio. Tá tudo bem, ele tá ali como um bônus. Mas se você tivesse interesse, vai estar na tua mão para você fazer, tá? Para você ver e tudo mais. Então, os módulos, gente, olha, eles já estão dispostos, né? Como eu falei, a gente já está com eles gravados, todos gravados na plataforma, tá? Então, entendendo como vai ser o trabalho, a neuropsicoimunoendocrinologia, a anatomia do corpo físico e as simbologias, né? Então, corpo e os símbolos 1 e 2, a gente tem divisão. Entender o biorritmo dentro do espectro de sair da circuitaria de sobrevivência e levar o teu doente para a circuitaria de recompensa do viver. Então, isso aqui é crucial, né? Entender o biorritmo, entender os tipos e mapear isso nos teus pacientes, tá? A anamnese simbólica também, os sintomas e as suas origens, os níveis de investigação, aqueles que a gente falou, nível físico, nível mental e nível conectivo. Aqui, eu sempre tenho essa premissa, eu falo muito isso, eu quero deixar isso bem claro, tá? Dentro aqui da medicina simbólica, o que a gente faz? A gente busca essas raízes dos sintomas recorrentes dos nossos doentes. Essa é a nossa premissa número 1. A questão é, se existe um sintoma, ele tem que ser investigado. Então, por exemplo, às vezes o paciente já vai chegar para você com a investigação feita. Beleza, tranquilo, ótimo. Se ele não chegou, a gente vai fazer a investigação clínica. Então, ou seja, o primeiro nível de investigação, nível físico, ele tem que ser acessado, para a gente ver se já não tem nada materializado. Se aquela dorzinha da dona fulana de 15 anos que ela tinha lá no estômago, já não é uma úlcera hoje. Mas como que isso aconteceu, né? Então, claro, né? Circuitaria adrenérgica on 24 horas no dia, para, por exemplo, uma situação como essa, né? A gente tem sistema tampão, nervo vago, né? Vai produzir acetilcolina a mais, um dos efeitos parácrinos é aumento da produção de ácido. Um aumento de produção de ácido que é constante no estômago vai fazer o quê? Ele vai machucar. Essa mucosa não está preparada para hiperacidez, ela está preparada para acidez. Então, ou seja, se a dona Maricota já chegou com uma úlcera, o que a gente tem que fazer? Trata primeiro, tem que tratar a úlcera. Mas eu não sou médico. Aí é aquele caminho normal, né, da alopatia, vai mandar para o profissional, ele vai investigar e tal. Mas, paralelamente, a gente já vai começar a investigar o porquê a dona fulana tem 15 anos que ela está vivendo, não é vivendo, é sobrevivendo com uma sirene do lado dela. Aí você vai perguntar para ela, o que acontece? Existe um conflito familiar, por exemplo. Existe uma briga com o filho constante. Existe uma questão de querer controlar as coisas ou que as coisas saiam exatamente do jeito que ela quer. O ego falando aí. E aí o corpo vai demonstrar isso como constantemente, né? Porque esse órgão-alvo, o estômago, né? Ele tem relação com a operação alquímica calcinátil do fogo, né?
É o fogo que queima as frustrações do ego, né? Então, por exemplo, por mais que ela queira que as coisas sejam determinadas X, Y, Z, ali para ela não vão ser, né? Então, dessa maneira, o corpo materializa esse aviso. Largue, largue, solte. Não vai ser do jeito que você quer, mesmo que você queira, né? Então, o corpo começa a traduzir essa informação. E se isso cronicamente acontece, isso realmente vai materializar numa doença. Isso é fato. Então, isso é só um exemplo que eu dou para vocês, né? Então, se tem algo no nível físico já, a gente vai tratar, mas a gente vai buscar para cima no nível mental, gatilhos, forma pensamento, ou seja, pensamentos dotados de emoções que vão trigar o nosso corpo e que vão fazer o nosso corpo responder de uma maneira adrenérgica, quando o pensamento envolvido tem um sentimento, né, tem uma emoção negativa, né? E a partir disto, o que acontece no nosso corpo, se ele cronicamente é estimulado assim, ele vai, claro, dali um tempo, mostrar os sinais anatômicos disso, tá? Então, isso seria daí já do segundo nível de investigação. E o terceiro, que é o campo, né? Gente, eu já peguei paciente aqui, não sei se vocês têm algum exemplo de paciente que vocês ficaram assim, encafifado, preocupado, com dúvida, alguma coisa nesse ponto, em relação ao campo desses doentes? A esse entendimento que, por exemplo, que a doença do paciente está vindo do campo. Eu já peguei alguns aqui, e assim, é muito impactante a gente perceber isso, né? Que a pessoa, por conta da densidade, né, em volta, né? Ou da cobrança, ou do que for, essa pessoa, por exemplo, não tem esse conhecimento, campo sempre aberto, né? Essa energia fragmenta o campo dela, entra no campo, entra no mental e desce pro físico, né? E abre um buraco de drenagem energética, né? Essas pessoas geralmente elas chegam aqui para mim ou no burnout ou naquele cansaço crônico, né? Que todo mundo acha que é anemia, que é diabetes, que é 500 mil coisas, que é tireoide, que isso, que é aquilo, e não tem nada. Mas é o campo. Por exemplo, as pacientes que eu peguei aqui, a maioria, ambiente de trabalho era a questão, né? Vocês têm algum paciente assim, parecido, que vocês lembrem? Mandem no chat aqui para mim se vocês quiserem entender ou quiserem tirar dúvidas também, né? É legal, interessante da gente ver, né? Então, a partir disso, a partir do momento que a gente compreende esses níveis de investigação, a gente consegue acessar isso, né, com mais facilidade. Como eu falei para vocês, a anamnese simbólica vai fazer parte, então, do screening, então a gente já vai captando os elementos de simbologia que tem naqueles sintomas, naquela doença, no que o paciente apresenta para nós, né? Junto com isso, tem esse módulo 4 aqui, que isso aqui, gente, isso aqui sem brincadeira, olha, é primoroso isso aqui, até para nós, sabe? Como mulheres, né? E para os nossos pacientes, então, nem se fala, né? É um módulo que versa sobre as doenças do feminino e a desconexão da Kundalini como raiz, né? Aqui a gente tem uma masterclass com uma ginecologista integrativa, a Carol Melendez, e depois a gente tem uma série de workshops e aulas onde a gente utilizou a jornada da heroína como ponto de partida, o livro, o entendimento desta jornada, e a gente trabalha em cima dos pontos de cura através de algumas ferramentas que foram canalizadas por uma outra mentorada nossa, da medicina simbólica, que hoje está no Mastermind. É outro exemplo, é outro case de sucesso também aqui. A Alchemy Queen, né, a Mariana do Alchemy Queen, ela canalizou essas ferramentas para entender em cada ponto da jornada o que precisava, o que aquele símbolo estava representando, né, que veio para ela como conduta terapêutica. E aí a gente destrinchou isso como se fossem as ferramentas da jornada do herói, mais a jornada da heroína. Então isso está tudo aqui também nesse módulo, é fantástico, assim, olha, só vendo mesmo, viu? Vou dizer para vocês. Em relação aos sonhos, claro, é um ponto importante para nós, né? Em relação aos sonhos, a gente fala muito sobre isso, inclusive tem um workshop, né, dos sonhos que está colocado aqui também, tá? Para além da parte teórica. E as conexões alquímicas, né? Processos alquímicos e processos de cura. Isso aqui também é fundamental, fenomenal, né? Em relação a esses processos, você sabe que isso aqui eu acredito piamente que é uma das bases da cura psíquica, né? As conexões alquímicas que existem e o que os sonhos nos trazem, os sintomas e as sincronicidades. Eles geralmente trazem a próxima etapa, tá? Então, gente, esse é o programa da Vortex, tá? Dividido em módulos. Isso a parte que já está gravada, porque aí a gente tem outras coisas também. Pergunto para vocês, faz sentido, gente, até aqui para vocês? Vocês entendem
profundidade, né, disso aí, a robustez que a gente tem nisso, né, é algo que pode ajudar muito, né, pode melhorar muito os resultados. Tanto que eu comentei com vocês, uma já conhece 2 cases nossos aqui, tem mais um caso que está aqui com a gente, já fez uma aula também. Ou seja, o povo se liberta psiquicamente mesmo e sai para a vida para fazer, executar o seu propósito, basicamente isso. E além disso, gente, então o que mais a gente traz dentro da formação? Tá? A gente traz dentro da formação ainda um grupo, tira dúvidas, um grupo de supervisão, uma supervisão mesmo, tá? Eu com vocês. Então, por exemplo, Carla, tem um paciente assim, assim, assim no consultório, ele tá assim, 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 ele sonhou isso, eu estou pegando aqui, mas assim, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, né? Ou tem determinado sintoma que ele tá trazendo, etc e tal. Ou seja, grupo de supervisão, né? Ele é 24 horas no ar, a gente responde ele diariamente. Se é algo, por exemplo, teu paciente está lá com você e está com uma dúvida, põe uma sirenezinha vermelha, uma bolinha vermelha, que a gente vai entender que é mais urgente, tá? Então, além disso, tudo, não é? A gente ainda tem as supervisões quinzenais, né? Essas supervisões são sessões que a gente faz de 15 em 15 dias, durante 2 meses, o acompanhamento da mentoria, e o acompanhamento de supervisão é por 3 meses, por 90 dias junto com a gente, tá? Com possibilidade até de ficar de novo e tudo mais, tá? E além disso, gente, a gente tem os bônus aqui dentro da formação, né? Então, temos desde esse workshop Alquimia e Corpo, que é fenomenal, traz pra gente a divina forma humana, traz a visão escolástica da divina forma humana, ou seja, a gente se aprofunda, né, no corpo, na simbologia relativa a isso, e como os alquimistas lá de trás traduziam isso nas tábuas, né? Falamos também ainda de alguns órgãos e sintomas que a gente tem aqui, né, sangramento, etc., dentro desse workshop. A gente tem um módulo inteiro com a doutora Adriana Blanco, que é pediatra, também pediatra, reikiana, fez Magnified Healing. Um módulo que fala da pediatria e os símbolos, né, ou seja, a simbologia das doenças nas crianças. Olha, isso aqui foi maravilhosa, essa série de aulas que ela deu. Já está na plataforma também, você já tem acesso imediato para poder entender. Geralmente é o campo dos pais, aí ela faz toda essa conexão com aonde e o que deve ser observado nessa dinâmica, né, de uma maneira geral. A gente tem também mais um bônus com a Fabiana Altman, outra psicóloga, especialista em trauma, né? Esta aula que ela deu foi um aulão, né? O trauma e o corpo, né? Onde ela fala de várias ferramentas não verbais, ou seja, do inconsciente mesmo, para lidar com isso. Ela é especialista em MDR, para esse tipo de tratamento. Fenomenal também essa masterclass que ela deu. E o workshop Aprenda a Ler Seus Sonhos com a Medicine, que aí é a parte bem técnica e aprofundada da leitura e interpretação de sonhos. Segundo Jung, Mário von Franz, né, a gente traz alguns adendos ali para a gente trabalhar em cima disso como uma das ferramentas propostas aqui dentro da medicina simbólica. E o segundo pilar que eu quero comentar com vocês hoje é que, além de toda essa parte técnica que a gente tem na formação, que é uma formação, né? Ela é técnica, a gente está até pleiteando com o MEC, possivelmente certificação como curso de extensão, né? A gente vai trabalhar em cima disso, então, entrando agora, mas e se eu entrar isso aí? Você vai ter outro certificado, claro, lógico, retroativo, isso. Além disso, a gente abre o modelo de negócio da medicina simbólica. Ou seja, a gente tem aqui os pilares do desenvolvimento do teu trabalho aqui no digital, caso você queira iniciar a tua jornada aqui, ou digamos que você já esteja aqui, mas às vezes está patinando, está estagnada, né? E pega um monte de coisa, vou fazer um lançamento aqui, uma coisa que... Não, gente, a gente não trabalha assim, a gente não trabalha com lançamento, a gente não faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente é profissional liberal. Porque a gente trabalha, a gente tem o nosso servir, a gente é expert, né? Como a gente fala aqui. Então, ou seja, a gente tem que ter algo que seja estratégico e estruturado. Que você tenha as etapas ali, ó, pá, pá, pá. A rotina da empresária maga. Eu tô até acabando esse template aqui, depois eu mostro para vocês, conforme for, eu vou disponibilizar aqui também. Então, a gente trabalha com isso aqui, dessa forma, aqui na Medicina Simbólica, que a gente tem esse modelo já colocado aqui. Inclusive, uma das sessões, a última sessão nossa, versa sobre isso, onde eu explico, destrincho esse modelo, caso você queira o entendimento, tá? E, para quem está aqui com a gente agora, eu ainda tenho mais um bônus, mais um presente, que faz parte desse terceiro pilar que eu comentei com vocês, ao qual eu vejo que existe uma grande dificuldade, né, em dois lados. Profissionais liberais, profissionais da saúde de uma maneira geral, e mulheres, né, que é falar sobre
investimentos, sobre o que você vai fazer com o que você gerar, né? Muitas vezes a gente gera e não sai daquele lugar, né? E não sai da rodinha do hamster. Dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro sai. E eu tento melhorar o atendimento, aí o que eu faço? Aumento minha hora, aumento o número de horas, trabalho igual uma louca, vendendo hora. E o que acontece? Gente, o dia tem 24 horas para todo mundo, para mim e para vocês. Então, aonde a gente consegue acessar de uma maneira mais estratégica, né? Uma melhor renda e com isso a tua liberdade financeira, né? E que liberdade é essa? É a chave para a mulher, gente, a chave para as Perséfone, né? Fala, não depender de ninguém, você ser dona da tua vida, do teu nariz, ninguém vai comprar mais teu tempo. Você é dona dele para sempre, né? Então, aí eu fiz especialmente para essa turma aqui, para quem estiver com a gente hoje na aula aqui, um manual de investimentos para profissionais de saúde. Mas, Carla, o que tem a ver isso com você, Carla? Então, para quem não sabe, eu também fiz agora, inclusive me formei agora, mas já estou trabalhando em cima disso já faz aí 2 anos também. A formação em educação financeira pela Multiplique Escola de Finanças, da minha amiga, mentora maravilhosa Ítala dos Anjos. E a gente fez todo um trabalho de educação financeira, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, até vou mostrar para vocês aqui esse manual, como ele ficou. E esse manual, quem está aqui comigo vai ter acesso agora, tá? Eu vou passar para vocês o link no chat, para que vocês tenham. Nesse manual eu explico um pouquinho da minha história, como foi, a gente tem um checklist para entender onde vocês estão, como eu pô, tenho dívida, não tenho dívida, eu gero dinheiro, mas não fica, eu preciso de fontes extras para gerar, né? Então, só o trabalho dentro da medicina simbólica já pode aumentar, amplificar teus ganhos. E se você souber gerir e multiplicar isso, muito melhor, né? Então, a gente tem esse template aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês, agora, deixa eu só pegar aqui, vou disponibilizar ele para vocês agora no chat. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu já vou pegar o manual, só para quem está aqui com a gente, né? Obviamente, porque vocês estão aqui, estão, né? Estão interessadas, estão querendo saber, né? Minha conexão vai cair. Ah, tá, Cecília. Gente, mas pergunto para vocês. Então, o manual tá aí, ó, tá? Quem quiser, já copia e cola. Isso aqui não vai estar disponível lá no grupo da Vortex, nada não, tá? Só para quem tá aqui comigo, tá? Então, eu pergunto, gente, faz sentido para vocês essa abordagem, entender, melhorar, otimizar o atendimento de vocês para que vocês tenham a possibilidade, né, de melhorar os resultados dos pacientes, estruturar uma nova maneira de atender ou uma outra maneira de atender, né, e que essa maneira de atender possa ser mais rentável, melhor, gere mais renda para vocês, e aí saber, né, utilizar isso de uma maneira otimizada. Então, pergunto para vocês por quê. Porque a nossa formação, gente, olha, vocês viram, né? Robustez, o que já tem de entrega pronta, né? Ou seja, adquiriu, acessa, né? Certificação do MEC, que está já em andamento, em tramitação. Além disso, a gente tem, como eu falei para vocês, a formação que vai dar toda a base teórica do que a medicina simbólica pode ampliar o teu leque de atendimento, né, para os teus pacientes, clientes, etc. A supervisão, a nossa supervisão direta, né, nisto, durante 3 meses, né, igual um grupo de residentes mesmo, né, eu, por 15 anos, fui chefe dos residentes dentro da cirúrgica, minha área de atuação, então, ou seja, sou super, né, ambientada com isso, aliás, gosto muito de trabalhar assim, né, nesse esquema de supervisão, às vezes até mandava os sonhos delas e tal, a gente conversava também, não tinha problema, durante 3 meses, e além disto, a gente entrega o modelo de negócio digital da medicina simbólica para que você consiga, se for o caso, se você quiser, se você desejar, trazer o teu servir aqui para o digital, para que você possa usufruir também da liberdade de ser dona do seu tempo de verdade, ninguém mais comprar a tua hora. Porque, né, dá para trabalhar de um jeito estratégico, inteligente, muito mais tranquilo, gente. Dá para viver, literalmente, tá? Então, pensam, são todos esses setups com todos aqueles bônus, né? O valor da formação original é um valor de R$ 6.975. Mas agora, essas primeiras turmas, a gente está na turma 3 agora, a gente tem um link que vai servir para vocês aqui e para quem entrar com a gente até amanhã de manhã na Vortex, de 12 vezes de R$ 297,50 ou R$ 2.975, que dá para ser também feito com várias formas de pagamento também, tá? Então, o nosso pessoal do suporte de vendas pode também entrar em contato, ou mesmo comigo no direct, tem meu
meu número lá, né, no privado, tá? Caso vocês queiram para tirar dúvidas, entender? Ou se tem dúvidas agora também, da mesma forma, né? Dá para fazer isso aí em até 12 vezes no cartão, dá para fazer com 2 cartões, dá para fazer uma parte no link e outra parte depois dividir no Pix com a gente. Isso não há problema nenhum, a gente consegue conversar tranquilamente, tá? O fato é que, uma vez que a gente enxerga a robustez desse conhecimento e o quanto ele pode transformar a vida e os resultados dos nossos pacientes, e além disso, ainda ter a possibilidade de, além da robustez do sutil, você ter essa entrega no concreto e poder concretizar ações para parar de vender o teu tempo e começar a trabalhar um outro modelo, melhorar um modelo para escalar os teus negócios e melhorar o teu faturamento, é o que eu digo, né, gente? É aquela coisa, o poder de decisão é de cada um. Mas a questão mas não é. Muitas pessoas falam isso, né? Mas eu não sei se é para mim, não é o meu momento. Gente, o momento, ele nunca vai estar lá para nós se a gente não decidir por ele. Somos nós que decidimos o momento. Isso sempre vai estar na nossa mão. E se a gente às vezes ainda tem dúvida de será que é para mim? Ou é muita coisa, ou eu nem quero isso, eu só quero outra parte, eu só quero saber da medicina simbólica. Pense que nada é por acaso mesmo. Eu não acredito em coincidências, né? E se eu tivesse tido essa oportunidade de ter alguém que colocasse isso para mim tão claramente lá atrás, nossa, mas com certeza eu teria feito isso lá atrás. E não batido cabeça, quebrado cabeça, descobrindo esse mapa para mapear isso tanto no sentido da medicina simbólica, quanto no sentido aplicabilidade disso no trabalho online. Porque eu vou dizer, gente, a minha vida hoje é outra. Hoje realmente eu vivo com paz, tranquilidade, determinada previsibilidade. Claro que existem etapas, momentos em que a gente está sempre ascendendo, né? Mas isso não significa piração, também que umas e outras também fazem isso, né? O pessoal que trabalha com essa parte de modelo de negócio, né? Às vezes, não, método e pá e tal, não, claro que tem que ter, tem, né? Mas a gente tem que trabalhar com um equilíbrio disso, né? Através do feminino que a gente trabalha, empreende, né? A gente entende isso, respeita a ciclicidade. Então, assim, nossa, eu trabalhei a espada a vida inteira, para mim, simplesmente eu tô no céu, né? Para mim, a definição de sucesso é essa, né? Eu ser dona do meu tempo em tempo integral e ser bem paga, bem remunerada pelo meu trabalho, por trazer algo que muda a vida das pessoas. E da mesma forma que isso acontece comigo, eu quero a mesma coisa para vocês. E eu sei que eu consigo trazer isso para vocês, porque como vocês bem sabem, a gente já tem aí alguns casos de mentoradas que começaram na terapêutica e já estão aqui e já estão trabalhando desta forma, né? Já estão faturando, já estão focadas no desenvolvimento delas integral dentro do mercado digital, trabalhando em cima dos pilares da medicina simbólica acoplados às outras coisas, que a gente ajudou elas, né? Porque a gente ajuda a montar a escada de produto, etc e tal. Então, é uma realidade, gente, hoje é uma realidade. Só que é uma questão de escolha, né? É uma questão de decisão. Então, isso fica a critério na mão de vocês, claro, não é? Eu estarei aqui esperando todas aqui, né, que estiverem vendo, que estiverem compreendendo, talvez a importância, né, de enxergar essa demanda, né, e enxergar que os pacientes não estão ficando bem e que isso não é bom para eles, né? Isso é ruim para todo mundo, né? É ruim para eles, é ruim para a gente como profissional, né? E a gente às vezes se vê tolhido e amarrado porque a gente quer ajudar, quer otimizar, quer trabalhar, mas às vezes está faltando uma pecinha no quebra-cabeça, tá faltando um prisma de visão diferente sobre aquela coisa, né? E assim é com todas as coisas na vida, não é, pessoal? Certo? Gente, se tem alguma dúvida? Cecília, Moto, que estão aí, não sei se estão podendo falar, né? Mas se tiverem alguma dúvida, mandem aqui sobre como é a formação, né? Sobre aquela coisa, né, gente? Como eu falo, é o poder de decisão e até quando a gente fica aí patinando. Como eu disse, se eu soubesse disso antes, certamente eu teria vindo para cá muito antes, porque eu vejo que hoje eu ajudo as pessoas muito mais, muito melhor, muito mais aprofundadamente e ainda tenho a minha vida
meu tempo, meu respeito. Isso tudo é respeitado hoje para comigo e de uma maneira muito mais fácil, né? Assim, por quê? Porque esse modelo permite isso, né? Esse modelo digital, ele permite acessibilidade com respeito ao teu horário, com respeito à tua liberdade, né? Essa semana retrasada eu estava lá fazendo sessão da Vortex em Maragogi, pleníssima, entendeu? Então, ou seja, mas por que você não ficou de férias e tal? Porque, na verdade, eu tô vivendo assim. Eu tô vivendo assim, eu trabalho um pouquinho, descanso um pouquinho, trabalho um pouquinho, descanso um pouquinho. E o modelo simplesmente comporta todo esse arcabouço, entendeu? Então, como isso hoje é uma realidade, e claro, foi do dia para a noite? É milagroso? Não é milagroso, não é do dia para a noite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito mais acelerado se você tem direcionamento e orientação assertiva. Isso sem dúvida nenhuma, né? Assim como eu tive nos negócios e hoje eu trago para a área da saúde esse modelo de negócio que eu aprendi ali atrás, né? Por quê? Porque a nossa área tem algumas coisas, né? A nossa área tem alguns detalhes, algumas adaptações que a gente tem que fazer. Então, uma vez que a gente fez, validou, otimizou, pô, por que não passa isso para que outros façam também e outros prosperem também, assim como a gente, né? É o nosso objetivo final, né? Certo? Beleza, pessoal? Combinado? Então, eu deixei os 2 links aí, tá? Gente, peguem esse manual, leiam esse manual, prestem atenção nesse manual. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem para mim também lá, tanto no direct quanto no inbox ali no meu privado, né? O nosso time de vendas também está aí à disposição para conversar sobre forma de pagamento e tudo mais. Mas eu digo para vocês, gente, é um divisor de águas. Tanto da parte terapêutica, no sutil, quanto na parte concreta, resultado. Resultado dos pacientes e resultados para nós, que afinal de contas é o que a gente quer, né? Combinado? Para todo mundo, né, trabalhar em conjunto e todo mundo sair ganhando. O objetivo final é esse, né? Que os pacientes saiam bem, que os pacientes melhorem, tomem, entre aspas, aqui o seu rumo de propósito na vida, que é o que a gente está vendo com a linhagem das primeiras mentoradas terapêuticas, é isso que está acontecendo com elas. E num segundo momento que elas também desfrutem, né? Que quem está aqui e acesse esse conhecimento desfrute da mesma maneira. É sobre isso, tá bom? Combinado? Um beijo, então, gente. Espero vocês aqui, tá bom? Na Vortex. Até!